Afinal, trair é abuso ou não? Bom, esse é um tema que bombou na internet a partir do caso da Mayra Card e do Arthur Aguiar, né, aonde a Mayra trouxe, né, para a internet de que ela vivia uma relação abusiva há muitos anos e que um dos motivos dela reconhecer esse abuso era a traição frequente do marido. E muitos comentários começaram a rolar, principalmente nesse aspecto. Mas calma aí, então, uma pessoa que trai, ela sempre é abusiva? Como é que isso funciona? Eu achei um aspecto muito interessante pra gente refletir aqui juntos, né? E aí ampliando pra uma coisa, né, social, de relacionamento, não só tratando especificamente da relação deles, né, mas trazendo como um aspecto interessante pra gente refletir, né, sobre o que é abuso, o que significa traição e etc. Então, o primeiro ponto que eu acho importante trazer, gente, é de que a gente vive em uma sociedade onde a agressão, né, psicológica, ela é minimizada, né, onde a traição sexual é uma coisa muito mais valorizada do que a traição psicológica, que é uma agressão também. Veja, existe uma certa romantização e diminuição disso, e eu acho que cada vez mais a gente vem problematizando isso, que é um aspecto importantíssimo, mas a gente precisa entender que traição não é só um aspecto sexual, né, da gente trair e estar com outra pessoa. Eu sei que no caso ela estava falando disso, mas eu estou problematizando e trazendo uma reflexão a partir disso. Quando a gente se relaciona com alguém, né, geralmente a gente fala o quê? Eu te amo, você me ama. O que a gente espera do amor? O que é um amor saudável? Um amor saudável, ele constrói, ele incentiva, ele valoriza, né, ele qualifica. E se eu te falar que com certeza a maior parte das relações não funciona dessa forma? As pessoas falam que amam e controlam, desqualificam, criticam demais, né, desencorajam, manipulam. Isso também são formas de traição. É forma de traição do amor do outro. E a gente precisa problematizar tanto quanto a gente problematiza a traição sexual. Então, é importante a gente refletir um pouco sobre isso. Existem vários níveis de traição, porque quando você confia no outro e aquele outro usa da sua confiança pra mentir, pra te manipular, pra te desqualificar, isso é uma agressão. Isso é uma traição. Então, a gente precisa problematizar um pouco disso, tá? Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto que eu queria trazer é que a gente tem uma tendência de querer generalizar tudo, do tipo, vão ter pessoas que pensam, não, trair é um abuso sim, é um abuso e ponto. Então, todo mundo que já traiu na vida foi abusivo. E outras pessoas que pensam, não, trair não é um abuso e as pessoas que já traíram ou traem não são abusivas. A gente tem que tomar cuidado com esses pacotes que a gente quer sempre fazer, né? Veja, com essas generalizações, veja. Cada caso é um caso, né, gente? Nós somos seres humanos, nós temos capacidades, né, iguais. A forma que a gente usa essas capacidades são diferenciadas. Então, assim, tirando um abuso físico, que a partir do momento que, na verdade, acontece por uma construção, então, geralmente o abuso físico, ele acontece quando já teve muito abuso psicológico, né, muito desrespeito psicológico, e aí chega ao abuso físico, que aí realmente basta uma vez que aquilo já é abusivo. Quando a gente fala em termos de abuso psicológico, existe uma questão e uma característica que é muito importante da gente pautar, que é frequência. Então, se um dia eu critico o meu namorado, não quer dizer que eu tô sendo abusiva. Quer dizer que eu posso estar sendo destrutiva naquela minha crítica. Às vezes a função daquela minha crítica é uma função de expressar minha raiva, magoá-lo, diminuí-lo. E eu faço essa crítica um dia, isso não necessariamente configura um abuso. Se um dia o meu namorado me boicota em alguma coisa, e aquilo acontece unicamente naquele dia, naquela situação, não unicamente, mas com uma frequência muito rara, isso acontece, gente, isso faz parte dos vínculos. Eu acho que é importante a gente olhar e se responsabilizar e falar, caramba, aquela atitude não foi legal, ou eu fiz daquilo ali de uma forma disfuncional, destrutiva, pra agredir o outro, ou quantas e quantas vezes as pessoas não querem assumir, né, a sua parcela no erro, e aí fica justificando e etc, e manipulando. Isso acontece, gente, em toda relação. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas usam dessa informação e desse fato isso vai existir nas relações para justificar que o que aconteceu, que a traição não é um abuso. Muitas pessoas usam disso, mas aí entra a questão que é frequência. Uma coisa é eu desqualificar todos os dias meu namorado, criticar todos os dias, boicotar ele todos os dias, manipular ele todos os dias.
isso vai gerando, né, uma ferida no outro, porque veja, se ele me ama e eu amo, eu tenho um acesso a ele, eu tenho um impacto na vida dele. O que eu falo, a forma que eu ajo tem um impacto na vida dele, porque ele me ama. Então, por isso que a gente fala que amar é estar vulnerável, e por isso a gente precisa escolher bem as pessoas que a gente ama e se relaciona, porque a gente vai estar vulnerável a essa pessoa. O que ela fala, a forma que ela age me impacta. Se todos os dias essa pessoa me desqualifica, me diminui, usa da minha confiança e do meu amor por ela pra me chantagear, né, de que se eu não fizer isso, assado, ela não vai mais me amar, ou me manipular, né, fazer sempre eu fazer do jeito dela, porque ela me convence de que é sempre o melhor jeito, desqualificando as minhas necessidades e as minhas vontades, né, aí sim, isso se torna um abuso psicológico. Por quê? Porque essa atitude tem uma frequência aonde isso vai adoecendo o outro, né? Vai adoecendo, vai tirando, né? E aí, veja, gente, eu não tô querendo dizer com isso que a pessoa que tá vivendo isso não tem poder de sair disso. Tem, claro que tem. Mas a gente tem que entender que essas coisas não acontecem do dia pra noite. Porque aí vem algumas pessoas e falam assim, mas ela aceitou as desculpas dele porque ela quis. Mas calma aí, ela aceitou a desculpa dele a partir de qual fala dele? De que ele não iria trair mais. Então ele, no momento que ele fala que ele não vai mais trair e trai de novo, e aí depois fala que não vai trair e trai de novo, ele tá usando do amor dela com ele, da confiança dela por ele, pra abusar e agredir a relação e a ela mesma, entende? Então a gente precisa entender que isso exige uma frequência pra gente definir abuso. E pelo que o relato que ela trouxe, né, parece que sim, havia uma frequência, né, isso acontecia, e enfim. E aí é claro, gente, que quando chega, por exemplo, uma mulher ou um homem, né, porque acontece com as duas pessoas, né, com os dois gêneros, não é uma coisa, é uma exclusividade da mulher. Sim, homens também sofrem abuso psicológico e sexual, né, de traição e etc. Quando chega essa pessoa, obviamente, eu vou olhar empaticamente para essa pessoa para entender esse abuso que ela sofre, mas também empoderá-la, né? Por quê? Porque a separação, eu costumo falar assim, sair de uma relação abusiva é o primeiro passo. Mas é o primeiro passo, porque existem outros passos para serem dados depois, que é eu avaliar como tá a minha autoestima, o que eu significo como amor e relacionamento, porque provavelmente eu tô adoecido na minha autoestima, eu tô adoecido, né, no meu valor, né, no que eu significo como amor, que muitas pessoas significam de forma destrutiva e amenizam então a destrutividade do outro, distorcem, né, a agressão do outro por achar que isso de alguma forma ainda pode ser amor. Né? Então é claro que eu vou trabalhar essas coisas, mas é isso, gente, um erro não justifica o outro, né? O fato dela estar enfraquecida, né? E aí não só ela, assim, como várias pessoas passam por isso, né? Estar enfraquecido e etc. E a pessoa ter, então, usado disso pra manipular, chantagear, pra ser tudo do jeito dela, pra agredi-la, traí-la, isso é um abuso, sim. É uma frequência onde eu tô me utilizando da confiança do outro, né, e manipulando a situação para que as coisas aconteçam do meu jeito. Agora, quer dizer que então todo mundo que trai é abusivo? Não. Porque aí vão ter outras circunstâncias e outras situações, né, gente? Onde, por exemplo, uma pessoa, um casal pode viver muitos anos felizes e em alguma situação esse homem ou essa mulher trai. E isso, na verdade, pode só configurar uma demanda que não tá bem resolvida na relação. Ou essa pessoa realmente ter muita admiração ou gostar muito daquele outro e ter feito um deslize. Então, óbvio que isso é uma agressão na relação, né, monogâmica, se esse é o combinado, mas que não necessariamente configura, né, um abuso, e sim pode ser uma circunstância. E aí muitos casais buscam terapia e às vezes até se fortalecem a partir dessa situação, conseguem ver ali as falhas da relação e se reforçar sobre isso e amadurecerem a partir disso. Então, por isso a importância da gente não generalizar, né, o ato e sim entender o contexto, né, a frequência e o que é, afinal, então, um abuso, tá bom? Então, era só pra dar uma palhinha pra vocês, dar minha opinião sobre a situação, né, em relação a expor isso ou não, eu acho que isso é uma escolha muito pessoal, porque tem muita gente criticando isso, né? Existe seu benefício de expor para alertar as pessoas, mas ao mesmo tempo pode gerar um peso para ela, mas eu acho que cada um tem que decidir isso na sua vida, o quanto tá disposto a falar isso na internet ou não. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, seu comentário e até a próxima!
So I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's